Sou muito feliz hoje sendo casado, sendo pai, sou extremamente realizado como pai, como marido, tal, sou muito feliz. Mas eu sempre digo o seguinte, até deixo um recado para quem está em casa nos acompanhando, né? Eu até falo isso para muitos jovens pelo Brasil. Quando eu encontro jovenzinhos, né, falam, eu tenho vontade de ser padre. Eu sempre falo, vai para o seminário quando você já é mais maduro. 19, 20 anos, quando você tiver maturidade o suficiente para entender o que você vai viver, o processo que você vai encarar lá dentro, tal. Eu sempre digo o seguinte, se eu, Eduardo, tivesse sido talvez mais maduro, talvez eu seria sacerdote. Eu volto a dizer, né? Isso humanamente falando, lógico que eu entendo que tem um desígnio de Deus, Deus não me queria sacerdote, como eu digo, sou muito feliz sendo casado, sendo pai, mas talvez o que me fez sair foi por eu não ter maturidade para entender o processo que eu precisava viver, né? Como não só seminário, né? A gente pode até abrir o leque nessa conversa, como as novas comunidades, por exemplo, né? Por que muitas pessoas se decepcionam com novas comunidades? Porque às vezes a pessoa, ela passa um processo de conversão e ela fala, quero ir para o seminário, eu quero ir para uma comunidade. E a pessoa muitas vezes acha que ela vai chegar na comunidade, ela vai encontrar todo mundo o dia inteiro com as mãozinhas postas, com um terço na mão, rezando de joelho diante do Santíssimo. Claro que existem congregações que são assim, que são mais contemplativas, tal, mas a maior parte das novas comunidades são comunidades ativas. Então o quê? Trabalha-se muito, reza também, mas você vai fazendo da sua vida uma oração. Tem muitas coisas. E muitas pessoas nisso se decepcionam quando chegam na nova comunidade, falam assim, uai, não é isso que eu imaginei, não. Vamos pra cima. Tá entendendo? Não é só glória. Exatamente, não é só glória. Então, assim como acontece com o seminário, acontece com novas comunidades, né? Então você fala assim, esse processo de maturidade vocacional, né, se falando tanto para quem quer para o seminário, como para quem quer entrar na nova comunidade, nova missão, ela é extremamente importante para que você consiga cumprir com êxito aquilo que Deus quer, né? Então o que me fez sair do seminário, talvez foi, né, humanamente falando, foi essa falta de maturidade, que eu não soube lidar com aquilo, que quando eu fui, achei que era isso, cheguei no seminário, agora eu fui só rezando o dia inteiro, todo mundo de joelho, vamos rezar, e quando eu lá, não tinha que trabalhar, tinha que fazer faxina, lavar carro, limpar o seminário, cortar grama. Exato. Eu falei, gente, peraí, que isso, tá entendendo? Então eu falei, não, então aí eu tive que voltar, e o meu maior conflito foi isso, assim, como é que eu digo não para Deus agora? Como é que eu tô voltando para trás, né? Assim, era um dizer não para Deus e voltar para trás, né? E claro que a minha família me acolheu, entendeu o processo, minha família foi muito importante nesse processo, mas foi uma crise que a gente foi viver naquele momento ali, né? E eu acho legal isso, porque você realmente entendeu isso, você não foi já que eu tô aqui, eu vou forçado mesmo até o fim, e depois vou ter uma vida triste, isso, né, de aparência, né, e não é isso, né? Tanto é que até a gente teve um padre aqui recentemente, que ele entrou no seminário mais velho, já acho que depois dos 20 anos, né, e eu falo, eu acho que é a melhor coisa, porque às vezes a gente entra jovem naquele fogo, e eu falo, não que a gente tem que experimentar as coisas do mundo, mas a gente entra com uma cabeça que a gente não tem noção daquilo que a gente está vivendo, né? A gente não tem noção do que a gente vai viver daqui a alguns anos, né? E ser padre não é simplesmente estar na missa, né? Não é só pôr a túnica e rezar uma missa, né? Tem muitas responsabilidades que às vezes a gente com 15, 16 anos, que eu acho que é a idade que pode entrar, né? Não pensa nisso. E eu falo assim, o grande problema hoje, né? A gente vive hoje uma geração de pessoas imaturas em todas as áreas da vida. E essa imaturidade, ela traz consequências, né? Estou falando de um seminário, de uma vocação, né? Hoje, com a ascensão das mídias sociais, louvado seja Deus pelas mídias sociais, ela alcança pessoas, evangeliza muito. Mas o que acontece às vezes muito isso, né? Às vezes a pessoa, ela se converteu ontem. O processo de conversão dela, cara, é sensacional, é algo assim, extraordinário. A pessoa já estava no mundo de drogadição, de prostituição, encontrou Jesus, se converteu no encontro, glória a Deus, a pessoa está caminhando. Só que essa pessoa, ela está num processo de conversão e de maturidade. Isso que acontece. E às vezes essa pessoa ela vai para a mídia social, ela começa um destaque. Ela começa, vai para aqui, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Só que ela não tem uma maturidade para suportar esse processo. Que pesa, né? Então, para um padre, o padre é só botar a túnica e pregar. O pregador não é só pegar o microfone, chegar na hora e pregar. Então, existe todo um processo de renúncia, deixar esposa, deixar filhos, pegar avião, pegar mala, estuda e reza, se prepare, passa longe, nos dias e dias longe de casa. Então, existe todo um contexto. Se você não tem uma maturidade para suportar esse peso da missão, a pessoa não aguenta, né? E aí essa imaturidade hoje é o que a gente vê hoje, uma sociedade doente. Né? Porque essa imaturidade hoje ela é refletida
em todas as áreas da vida humana, né? Porque a gente vê pessoas cada vez mais doentes emocionalmente, depressões, síndrome do pânico. Por quê? Porque as pessoas estão ficando doentes emocionalmente. Nessa imaturidade, eu não consigo ficar em nada que me desconforta. Né? Aquela famosa frase, né? O que importa na vida é ser feliz. Só que o que importa na vida é ser feliz, ou eu mereço ser feliz a todo custo, então, ou seja, tudo que me gera desconforto, ou tudo aquilo que me confronta, eu refuto, eu não quero. E aí assim, ou seja, no casamento, a pessoa dá problema, eu largo, eu separo, eu ponho pra fora, eu arrumo outro, me trair, eu vou trair também, vou pagar com a mesma moeda, né? Exato. Então, com os filhos começam a dar trabalho, eu mando morar com a avó, eu estudo, enfim, no colégio interno. Então, na paróquia, eu mudo de paróquia, eu mudo de grupo. No trabalho, então, qualquer coisa que o patrão fala, não, eu não sou obrigado a aguentar por isso, então fica pedindo demissão. A pessoa tranca a faculdade, troca de emprego, troca de marido, ou seja, é uma geração doente. E é em consequência dessa imaturidade, e a gente vê como é um projeto falido, o que eu preciso ser feliz a todo custo é tão falido, que hoje a própria medicina nos dá esses dados, né? A Organização Mundial da Saúde, a Anvisa também do Brasil, soltou um dado que hoje os remédios mais vendidos no Brasil não são remédios para diabetes e nem para cardíacos, são remédios tarja preta para doente da mente. Então, é um projeto tão falido que o Brasil, até 2019, 2020, nós éramos o 17º no ranking de suicídio. Hoje o Brasil está em segundo. A gente só perde para o Japão. No Japão, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Japão. No Brasil, a cada 52. Ou seja, quando a gente terminar esse bate-papo nosso aqui, alguém se suicidou no Brasil. Tudo o quê? Há uma imaturidade. Então, em nome dessa imaturidade, não suporta, né? A gente começou com conversa da vocação, a gente partiu da vocação, mas essa imaturidade, ou seja, faz com que isso não fique, que eu não me permita, e a gente abriu o leque aqui gigante, e que esse leque seria interminável, essa conversa sobre imaturidade, porque é isso, que essa imaturidade faz com que a gente não fique, não coisa, né? Claro, no meu caso eu saí porque a imaturidade não identificou, mas, ou seja, essa imaturidade hoje ela reflete muito na sociedade, né? E o que você falou realmente o peso, e o duro que não é só o peso que a pessoa guarda de si mesmo, né? Mas o peso do julgamento da sociedade, né? Exato. Que eu acho que é o pior de tudo, né? Exato. Já basta a gente se julgar, isso, que já é muita coisa. Exato. Aí eu vou olhar pro lado e a pessoa do meu lado tá me julgando, a outra tá me julgando e... Pra tudo hoje, na vida tem protocolos, né? Tudo existe uma forminha, né? Você fala assim, pra você ser pai tem uma forminha, pra você ser patrão tem uma forminha, ser funcionário tem uma forminha, pra você ser empregado, então tudo é uma forminha, e você tem que se adequando a essas formas o tempo todo. E aí, ou seja, então todo o tempo tem alguém te olhando e falando, então esse peso, ele vai trazendo um peso.